Olá, meu nome é Luana e hoje vou apresentar o meu trabalho de otimização de rotas hospitalares utilizando algoritmos genéticos. O desafio era resolver um problema real: como distribuir medicamentos em mais de 20 hospitais em São Paulo usando 3 veículos com capacidades diferentes, priorizando 8 entregas críticas. Aqui eu quero destacar que eu realmente utilizei dados reais dos hospitais aqui de São Paulo, entre eles Santa Marcelina, 9 de Julho, Albert Einstein, entre outros. A solução, ela combina 3 pilares, entre eles algoritmo genético, customizado para VRP, uma integração com LLM local, visualização em tempo real utilizando o Mapbox, tudo isso com uma arquitetura Solid. Aprofundando um pouco mais na solução, eu desenvolvi um algoritmo genético adaptado especificamente para esse problema de múltiplas rotas, que é o VRP, não é só um TSP simples. Eu criei 6 componentes de fitness modulares, implementei 4 tipos diferentes de mutação e adicionei uma busca local para refinar essas soluções. E além disso, integrei um chatbot que vai analisar os resultados e responder perguntas sobre essas rotas. Construí também um sistema de rastreamento em tempo real e uma interface para acoplar todo esse sistema. A arquitetura ela segue os princípios sólidos com 5 módulos: o core com as interfaces, a optimization com algoritmo genético e fitness modular, LLM com chatbot e relatórios, visualization com mapas e interfaces com front-end. Eu utilizei 3 design patterns, começando com o strategy, para trocar os algoritmos facilmente. Posso testar o genético, posso testar o grid, posso testar o simulate e annealing, sem mudar o código. Composite para fitness modular, cada componente é independente, e factor para criar esses otimizadores. Tudo isso vai tornar o código muito extensível. Se amanhã, por exemplo, eu quiser adicionar um novo tipo de mutação, um novo componente de fitness, é só criar uma nova classe. Agora sim, a gente entra aqui no algoritmo genético, que ele vai ser o coração do nosso sistema. Como a representação genética é fundamental para o algoritmo funcionar, eu escolhi uma estrutura de listas de listas. Imagina que a gente tem 3 motoristas e 8 hospitais para visitar. Como que eu vou organizar isso? É exatamente dessa forma. Então, veículo 1, o primeiro motorista, ele vai nos hospitais 1, 3 e 5, são 3 entregas. O veículo 2, 2 entregas, e assim por diante. Cada linha é a rota de um veículo, e aqui a ordem ela vai importar, porque o veículo vai seguir exatamente essa sequência. E cada hospital ele vai aparecer só uma vez. Ninguém vai visitar o mesmo hospital 2 vezes, por exemplo. E isso vai ser a formatação, a exemplificação de um indivíduo. O algoritmo genético vai criar centenas desses indivíduos, cruzar os melhores, mutar alguns e evoluir até encontrar a melhor distribuição. O Rotate Based Crossover ele vai ser um dos diferenciais técnicos mais importantes desse projeto. Primeiro, eu vou achatar todas as rotas em listas únicas, e aí eu vou aplicar o Order Crossover clássico nessas listas, mas aqui que vem a parte crítica. O método que vai redistribuir essas rotas, ele vai pegar essa lista achatada, e aí ele vai redistribuir de uma forma inteligente para os veículos. Ele vai respeitar a capacidade máxima de cada veículo, a autonomia também, e ele vai tentar manter uma certa proximidade geográfica quando for possível, para garantir que essas entregas que são críticas, elas fiquem priorizadas. E é por isso que eu estou chamando de Rotate Basic Crossover, que foi customizado para VRP, porque ele não vai ser só um crossover adaptado, ele é uma abordagem específica que eu desenvolvi para lidar com múltiplas rotas e todas essas restrições simultaneamente que eu vou falar agora no fitness. A função fitness é onde eu defino que é uma boa solução, e nesse caso eu defini 6 componentes. Primeiro, a distância, que é o objetivo principal, minimizar a distância. Depois, a capacidade, com peso 1000. Se, por exemplo, um veículo tentar carregar 160 quilos com capacidade de 150, ele vai levar 10.000 pontos de penalidade. Aqui eu estou praticamente eliminando essas soluções do meu projeto. Autonomia, que também tem peso 1000 e tem a mesma lógica. Prioridade com peso 500. Aqui no caso, medicamentos urgentes na 5ª posição, isso é uma penalidade, porque vai forçar as entregas críticas para o início das rotas, sem comprometer totalmente a otimização da distância que eu tinha definido antes. Aqui a questão do load balance, que tem um peso de 500, de 50. Esse foi um diferencial que eu quis colocar e que eu implementei ao longo do meu desenvolvimento. Aqui eu estou calculando o desvio padrão das cargas, então, se, por exemplo, um veículo está com 180 quilos e o outro com 50, isso está claramente indicando uma má distribuição entre eles. Eu vou penalizar por isso. Por último, o veículo, ele tem um peso de 100, que isso vai incentivar a usar menos veículo quando for possível. E o mais legal é que esses valores não são aleatórios, eles foram calibrados ao longo dos dias na prática.
E eu acabei criando uma hierarquia clara, que peso 1000 vai bloquear o que é inaceitável, peso 500 ele vai, entre aspas, proteger o que é prioritário, e os pesos menores fazem apenas o pequeno ajuste ali na hora da otimização. O algoritmo genético, sozinho, ele encontra boas soluções globais, mas eu tive que adicionar alguns refinamentos para conseguir resolver 3 problemas específicos que eu identifiquei. O primeiro foi uma ordem subiótica dentro das rotas, então o crossover e mutação acabavam explorando bem o espaço de soluções, só que eles não garantiam que a sequência de visitas dentro de cada rota era ótima. E aí, por conta disso, eu tive que aplicar o 2OP, que é uma heurística clássica de otimização local. E aí, nos meus testes, isso melhorou a solução final em 10, 15% sem custo computacional significativo. E o segundo problema foi referente ao desbalanceamento de carga. O algoritmo genético estava otimizando a distância total, só que ele não estava gerando soluções onde o veículo estava quase no limite da capacidade e o outro estava muito ocioso. E aí eu adicionei esse interroute swap para conseguir redistribuir essas entregas entre veículos durante a busca local. Isso melhorou muito o componente load balance do meu fitness e tornou as soluções mais viáveis operacionalmente. Agora falando um pouquinho da integração com LLM. Eu usei o Ollama com o Llama 3.2 rodando localmente, sem APIs pagas. Eu desenvolvi 2 componentes. Primeiro, o Ollama Reporter, que vai gerar 4 tipos de relatórios automáticos. Primeiro, uma instrução para os motoristas, depois um relatório diário, depois uma análise semanal e um relatório gerencial, se eu quiser. Depois eu vou mostrar no sistema, e isso ficou muito interessante. Ele baixa um PDF realmente com essas instruções e esse relatório. Vamos então para a demonstração ao vivo, com o código já aberto e rodando. Aqui a gente tem o mapa de São Paulo, a gente tem uma legenda aqui, então mostrando as cores referente aos veículos, os marcadores, o que indica uma entrega crítica de medicamentos, o que é uma entrega normal de insumos, o depósito, que vai ser ali o ponto de partida. Eu posso dar zoom, posso olhar em mais detalhe. Então, por exemplo, aqui eu abro uma entrega crítica e ela fala o tipo, que é medicamentos, ela tem 12 quilos, tá parado na rota do veículo 3. Vamos abrir um outro tipo de entrega aqui, que é a entrega de insumos, e aí já vai mudar e ele vai dar um peso diferente de 30 quilos. Aqui em cima também tem algumas informações, então distância, custo total. Eu posso abrir aqui em veículos e olhar com mais detalhes os 3 veículos que eu tenho. Posso ver também as minhas entregas, que são críticas, quais são as normais, o peso, a prioridade. Posso olhar no mais detalhe também as entregas críticas que eu tenho. Posso deixar aqui em tela cheia. E aqui a gente tem outros tipos de dados muito interessantes, como por exemplo, a visualização aqui de entregas em tempo real. Aí, como eu tinha falado lá no início, eu realmente peguei os dados reais dos hospitais aqui de São Paulo. E aí ele fala, por exemplo, às 9 horas a gente vai fazer uma entrega crítica lá no Hospital das Clínicas. Às 9h15 a gente tem estimado uma entrega no Hospital Sírio-Libanês, e assim por diante. Aqui a gente tem alguns indicadores, então, por exemplo, se está dentro do prazo, se está próximo do limite, se está atrasado, eu posso exportar também. E falando em exportar, esse é um item muito interessante, que é essa geração de relatórios diferentes para cada tipo de uso que eu tenho. Primeiro aqui eu posso ter um PDF executivo, bem completo, assim, com bastante KPIs. Gerentes geralmente gostam de ver KPIs, então tem também as métricas para uma análise financeira. Eu consigo ver análise por veículo, distribuição de entregas, consigo ver detalhamento de rotas, eu tenho alguns insights e recomendações. Tenho também indicador de performance. Vamos olhar agora o PDF para motoristas. Essa aqui é a carinha do PDF para motoristas. Ele coloca as paradas, a distância, o tempo estimado, a carga. Eu tenho um checklist de pré-viagem para ele verificar ali algumas informações sobre o veículo, de segurança. Eu tenho aqui onde eu posso abrir no meu Google Maps, eu posso marcar como concluído, posso colocar o horário, a minha assinatura, se é uma entrega crítica, se é uma entrega normal. Eu tenho a confirmação do motorista, né, depois que ele faz a entrega, para uma maior segurança ali. Mas eu não quero baixar PDF, eu quero ter esses dados para fazer uma análise depois. Aí eu consigo baixar tanto no Excel quanto em formato JSON. Outro ponto muito interessante é o chatbot que eu implementei. Aqui ele coloca que ele é um assistente de rotas. Eu posso usar aqui como motorista, como gerente,
sei lá, como alguém da empresa. Tem algumas perguntas já predeterminadas aqui, mas eu vou fazer uma outra pergunta que não tá aqui no script. Aí ele responde para mim quantos veículos foram utilizados e a distância total. E veja que não é uma resposta genérica, ele realmente está analisando os veículos e ele está me trazendo detalhamentos específicos. Agora vamos utilizar aqui essas perguntas que a gente já tem, que são as que são mais utilizadas. Ele listou para mim as entregas que são críticas. Ele listou exatamente os 8 hospitais com medicamentos urgentes e está confirmando que todos estão ali, né, na primeira posição. Então ele está validando que o algoritmo realmente respeitou aquela restrição de prioridade das entregas que são críticas. Bom, vamos fazer outra pergunta para ele. Vamos perguntar aqui sobre a eficiência. Ele me deu basicamente um relatório. Tá falando aqui que, com base nos dados que foi fornecido, a gente consegue analisar a eficiência das rotas otimizadas da seguinte forma. Ele fala aqui a distância, ele cita as entregas críticas, os veículos, o impacto da otimização. Ele lista também algumas melhorias. E tem também uma conclusão. Para validar minha solução, eu comparei 3 algoritmos diferentes. Meu algoritmo genético, ele conseguiu 81,7 km de distância total. O Greedy, que é o mais simples, ele fez 95,3 km. E uma solução baseline sem otimização fez 120,5. Isso significa 12% de economia comparado ao Greedy e 33% comparado ao baseline. O algoritmo genético ele não é só mais barato, ele também é o mais confiável. E aí eu consigo aqui visualizar isso em formato de relatório ou, de repente, exportar o gráfico. Por mais que já tivesse alguns requisitos pré-determinados ali no Check Challenges que eu cumpri, eu quis ir além. Foi um projeto que eu me empolguei fazendo, então ele tem alguns diferenciais que estão além dos requisitos, como, por exemplo, essa parte do rastreamento em tempo real, que eu utilizei uma chave ali do Mapbox para fazer. Em segundo lugar, ali eu coloquei o balanceamento de carga, porque foi uma coisa que eu pensei ao longo do desenvolvimento e que fez total sentido pro código final. E ficou mais complexo também, né? No início eu tinha deixado só 2 componentes, e 3, depois 4, depois 5, até chegou no sexto, e eu consegui distribuir de uma forma bem qualitária ali. Teve também a busca local, que eu utilizei o 2OPT mais o Interval Swap. Teve a redefinição das soluções ali com GA. Tem a interface que ficou profissional, eu levei muito em consideração a questão dele ficar bonito, dele ficar interativo. Então ele não, eu deixei aqui mostrando só para o computador, mas ele também está responsivo no mobile. Também utilizei algumas coisas em relação às cores, à tipografia, pensando ali naquela questão de UI UX design. Teve uma análise inteligente, teve o Roach Analyzer, teve aquela questão de eu conseguir baixar diversos tipos de reportes em formatos diferentes, para gestões diferentes, então para motorista, para gestão. Tem sugestões que são acionáveis. Teve o chatbot também, com uma linguagem natural e específica. Como conclusão, tive impactos mensuráveis, como, por exemplo, 22,5%, né, de diminuição ali na distância total que foi percorrida, uma economia diária estimada de 132, 100% das entregas críticas elas foram priorizadas, eu tive uma otimização real da capacidade de frota. Eu consigo observar um pouco mais esses impactos ali no PDF que eu consigo gerar para os gestores, como eu mostrei anteriormente. Tive as minhas entregas técnicas, e os meus principais aprendizados, que foi... Eu nunca tinha mexido com algoritmo evolutivo e genéticos. Eu já tinha feito algumas integrações com LLMs, mas eu acho que essa foi um pouco mais direcionada, já que a gente estava... Ele consegue ali trazer as informações das frotas, os balanceamentos dos veículos, então ficou bem completo. E também a parte de visualização desses dados na tela, utilizando o front-end, e esse dashboard web que eu fiz. Gostaria de agradecer, e aqui eu deixei o link do meu GitHub, caso queira olhar o código e tirar alguma dúvida técnica, também estou à disposição. Muito obrigada.